Lucas, um jovem empresário de sucesso, desce de um carro de luxo e caminha em direção a um restaurante elegante no centro da cidade. Vestindo um terno impecável e segurando um celular de última geração, ele conversa rapidamente com um colega de trabalho sobre um novo projeto que está prestes a fechar. Seu semblante reflete autoconfiança, fruto de anos de esforço e dedicação. Assim que entra no restaurante, ele é recebido pelo maître e conduzido até uma mesa reservada. O ambiente sofisticado, com música suave ao fundo e luzes estrategicamente posicionadas, cria uma atmosfera acolhedora e requintada. Lucas se acomoda e pega o cardápio, pronto para escolher um prato refinado, sem imaginar que aquele jantar comum se tornaria um dos momentos mais marcantes de sua vida. Enquanto folheia as opções do menu, um garçom se aproxima discretamente para anotar o pedido. Lucas ergue os olhos, pronto para dizer o que deseja, mas algo inesperado acontece. Seu olhar cruza com o do garçom e, por um instante, ele sente um choque. Aquela não era uma pessoa qualquer. Ele reconhece o homem à sua frente e não acredita no que está vendo. Lucas sente seu coração acelerar. O garçom à sua frente é ninguém menos que o Sr. Carlos, seu antigo professor de matemática no ensino médio. O homem que tantas vezes o incentivou a acreditar no próprio potencial, agora estava ali, segurando um bloco de anotações e vestindo um avental. Por alguns segundos, os dois se encaram, tentando processar a situação. O professor parece hesitante, talvez envergonhado, mas mantém a postura profissional. Com um leve sorriso, ele quebra o silêncio. Boa noite, senhor. Já sabe o que vai querer? Lucas sente um nó na garganta. Tantas lembranças vêm à mente. As aulas, os desafios matemáticos, os conselhos que recebia do professor quando queria desistir. Sr. Carlos sempre fora um educador exemplar, alguém que realmente se importava com o sucesso de seus alunos. Mas agora estava ali, servindo mesas. O jovem empresário tenta recuperar a compostura e responde com um sorriso amigável. Professor Carlos, é o senhor mesmo? O garçom hesita por um instante antes de confirmar, ainda mantendo um tom educado. Sim. Como vai, Lucas? Faz muito tempo. E com isso, o jantar toma um rumo totalmente inesperado. Lucas encara o professor, ainda tentando assimilar a situação. A última vez que o viu, Sr. Carlos usava camisa social e paletó, escrevendo equações no quadro com entusiasmo. Agora, ele vestia um uniforme de garçom, carregando um bloco de pedidos. Como isso aconteceu? O professor, por sua vez, parece desconfortável com o reencontro. Seu sorriso educado esconde uma certa tristeza, mas ele mantém a compostura. Talvez estivesse acostumado a evitar perguntas, a fingir que nada havia mudado. Mas Lucas não consegue ignorar aquilo. Professor, o senhor trabalha aqui há muito tempo? Sr. Carlos hesita antes de responder. Alguns meses. A vida dá voltas, não é mesmo? Lucas percebe que o professor tenta desviar do assunto, mantendo o profissionalismo. Mas ele sente uma mistura de surpresa e indignação. Como alguém tão dedicado e inteligente havia parado ali? Mais do que isso, por que ninguém fez nada para ajudá-lo? O professor muda de assunto. E você, Lucas? Pelo visto, conquistou grandes coisas. Fico feliz por isso. Lucas percebe a sinceridade em sua voz. Mas no fundo, sente que não pode deixar aquilo passar despercebido. Enquanto o Sr. Carlos continua a atendê-lo, flashes do passado invadem a mente de Lucas. Ele se lembra das dificuldades que teve no ensino médio, das vezes que pensou em desistir dos estudos porque acreditava que nunca entenderia matemática. Mas Sr. Carlos sempre estava lá, paciente, incentivando-o. Você tem um grande futuro pela frente, Lucas. Nunca pare de aprender. Lembranças das aulas surgem como cenas de um filme. A maneira como o professor explicava de forma clara e criativa os desafios que propunha para que os alunos não apenas decorassem fórmulas, mas realmente compreendessem a lógica por trás delas. Lucas se lembra de um dia específico, quando tirou uma nota ruim e pensou em desistir.
Sr. Carlos o chamou para conversar depois da aula e disse algo que ficou marcado para sempre. O mundo é feito de números, mas também de esforço. Se você continuar tentando, uma hora vai entender. Agora, sentado naquele restaurante, olhando para o homem que tanto admirava, Lucas sente um peso no coração. Ele não pode simplesmente fingir que esse encontro não aconteceu. Algo dentro dele diz que precisa agir. O jantar, que deveria ser apenas mais uma refeição, se transforma em um momento carregado de emoções. Lucas percebe que Sr. Carlos está tentando manter a compostura, agindo como se tudo estivesse normal. Mas ele sabe que o professor deve estar sentindo um misto de vergonha e frustração. Professor, posso te perguntar uma coisa? Sr. Carlos esboça um pequeno sorriso e responde: Claro, Lucas. Como o senhor veio parar aqui? O professor suspira. Por um momento parece que vai evitar a pergunta, mas então decide ser sincero. A escola onde eu dava aula passou por cortes. Muitos professores foram demitidos e eu fui um deles. Tentei algumas oportunidades, mas a idade pesa no mercado de trabalho. Acabei vindo para cá porque precisava me manter. Lucas sente um aperto no peito. Aquele homem que tanto ajudou seus alunos agora enfrentava dificuldades e ninguém parecia ter feito nada a respeito. O silêncio se instala por um momento, mas Lucas já sabe que precisa fazer algo. Ele não deixaria essa situação passar despercebida. Lucas percebe que Sr. Carlos tenta manter um tom profissional, mas há algo em sua voz que denuncia o peso da situação. O jovem empresário não consegue ignorar aquilo e sente que precisa aprofundar a conversa. Professor, eu nunca teria chegado onde estou sem o que aprendi com o senhor. Sabe disso, né? O professor sorri, mas seu olhar carrega um misto de gratidão e melancolia. Fico feliz em ouvir isso, Lucas. Sempre acreditei no seu potencial. Mas e o senhor? Ainda pensa em voltar a dar aulas? Sr. Carlos dá um leve suspiro antes de responder. Eu adoraria, mas o mercado não é tão simples. As oportunidades para professores mais velhos são escassas. Além disso, precisei me adaptar rapidamente. Esse trabalho me dá o sustento necessário. Lucas percebe que, apesar da dificuldade, o professor mantém a dignidade e o otimismo. Ele não se queixa, apenas aceita a realidade como ela é. Mas Lucas sabe que pode fazer algo para mudar isso. O jovem respira fundo e começa a planejar o que pode fazer para ajudar, sem que pareça caridade, enquanto observa o senhor. Carlos atendendo outras mesas, Lucas mergulha em pensamentos. Ele se lembra de todas as vezes que o professor acreditou nele, mesmo quando ele duvidava de si mesmo. Lembra-se das palavras de incentivo, das horas extras que o professor dedicava aos alunos. Ele foi um mentor, um verdadeiro mestre. Não merece estar aqui. Lucas olha ao redor. O restaurante é bonito, mas aquele não é o ambiente certo para um homem como o Sr. Carlos. Ele deveria estar ensinando, inspirando novas mentes e não servindo mesas. A indignação cresce dentro de Lucas, mas ele sabe que precisa agir com respeito. Sr. Carlos não parece amargurado, e o pior que ele poderia fazer seria tratá-lo como um coitado. Ele não precisa de pena, precisa de uma oportunidade. Lucas decide que não pode sair dali sem fazer algo. Ele pensa em como pode retribuir tudo que recebeu desse homem, sem desrespeitar sua dignidade ou fazer com que ele se sinta um peso. Então, uma ideia começa a se formar em sua mente. Lucas decide que o primeiro passo será mostrar ao professor o quanto ele foi importante em sua vida. Ele chama um dos garçons e discretamente pede para incluir uma gorjeta generosa na conta. Mas, além do dinheiro, ele quer que sua mensagem seja clara. Ele pega um guardanapo e escreve um bilhete. Para um professor que mudou minha vida. Sem suas lições, eu não estaria aqui. Obrigado por tudo. Lucas dobra o papel, coloca-o junto com o dinheiro e entrega discretamente ao maître, pedindo que seja entregue ao Sr. Carlos no momento certo. Quando o professor volta à mesa para finalizar o atendimento, Lucas se despede com um sorriso sincero.
Foi um prazer revê-lo, professor. Espero que possamos nos encontrar novamente em breve. Sr. Carlos sorri, sem saber do que está por vir. O prazer foi meu, Lucas. Sucesso para você. Enquanto o professor se afasta, Lucas sente que esse é apenas o começo do que ele pretende fazer. Minutos depois, Sr. Carlos recebe a conta do jantar de Lucas e percebe o envelope junto. Ele franze a testa, curioso, e abre. Primeiro vê o dinheiro, depois lê o bilhete. Seus olhos se enchem de lágrimas. Ele relê a mensagem algumas vezes, como se não acreditasse que um de seus antigos alunos realmente se lembrava dele com tanto carinho. A emoção toma conta. Em todos os anos como professor, ele sempre se dedicou de coração, mas nunca esperou reconhecimento. Outro garçom se aproxima e percebe a reação do Sr. Carlos. Está tudo bem, Carlos? Ele respira fundo, tentando se recompor. Sim, é só que eu não esperava isso. Ele guarda o bilhete com cuidado, como se fosse um tesouro. Pela primeira vez em muito tempo, sente que seu trabalho não foi em vão. Mas sua surpresa ainda não acabou. No dia seguinte, Lucas volta ao restaurante. Ele espera até que Sr. Carlos esteja livre e se aproxima. Professor, posso falar com o senhor um instante? O ex-professor sorri, ainda surpreso por vê-lo de novo. Claro, Lucas. Estive pensando, eu tenho uma empresa e sempre buscamos maneiras de aprimorar o conhecimento da equipe. Ter alguém como o senhor ensinando raciocínio lógico e resolução de problemas faria uma enorme diferença. Gostaria de trabalhar comigo? Sr. Carlos arregala os olhos. Você está falando sério? Muito. O Senhor sempre acreditou em mim. Agora é minha vez de acreditar no Senhor. O professor fica sem palavras. Há muito tempo ninguém lhe oferecia uma verdadeira oportunidade. E ali, naquele restaurante, sua vida estava prestes a mudar mais uma vez. Sr. Carlos fica em silêncio por alguns instantes, absorvendo a proposta. Ele olha para Lucas, que tem um brilho sincero nos olhos, e depois para suas próprias mãos, calejadas pelo trabalho no restaurante. Lucas, eu não sei o que dizer. Não esperava algo assim. Lucas sorri. Diga apenas que aceita, professor. Sei que o senhor tem muito a ensinar. Minha equipe precisa de alguém como você. O professor hesita. Ele sempre foi apaixonado pelo ensino, mas a vida o levou por outro caminho. Ainda assim, a possibilidade de voltar a ensinar mexe com ele. Não sei se ainda sou bom nisso. Faz tanto tempo. O senhor nunca deixou de ser professor, só não está mais numa sala de aula, mas pode estar de novo de outra forma. Senhor, Carlos reflete. Ele poderia continuar ali, trabalhando no restaurante, ou aceitar essa nova oportunidade e recomeçar. Ele respira fundo, sente o coração acelerar e finalmente sorri. Se você realmente acredita que posso ajudar, então, sim, eu aceito. Lucas aperta a mão do professor com firmeza. Bem-vindo de volta ao mundo do ensino, professor. Dias depois, Sr. Carlos chega ao prédio da empresa de Lucas. Ele está vestindo um traje social simples, mas elegante. Está nervoso, mas também empolgado. Ao entrar, é recebido por Lucas, que o apresenta à equipe. Pessoal, este é o Sr. Carlos, um dos professores mais incríveis que já conheci. Ele estará aqui para nos ajudar a aprimorar o pensamento estratégico e a lógica. Tenho certeza de que todos vão aprender muito com ele. Os funcionários aplaudem educadamente e Sr. Carlos sorri, sentindo-se valorizado. Lucas leva o professor até a sala onde ele dará sua primeira palestra. No quadro, ele vê marcadores coloridos e sente uma nostalgia forte. Ele pega um deles e escreve algumas equações no quadro. Assim que começa a falar, o nervosismo desaparece. Ele está de volta ao seu elemento. Lucas, observando da porta, sorri satisfeito. O mundo pode ter tirado a sala de aula do professor, mas nunca tirou o professor da sala de aula. E assim, uma nova fase da vida de Sr. Carlos começa. Com o tempo, Sr. Carlos se torna uma peça fundamental na empresa. Ele não apenas ensina lógica e matemática, mas também transmite valores sobre persistência,
raciocínio crítico e ética no trabalho. Os funcionários o admiram e passam a vê-lo como um mentor, exatamente como seus antigos alunos o viam. Ele percebe que, mesmo fora da escola, sua missão nunca deixou de existir. Lucas, ao observá-lo ensinar, sente um orgulho imenso. Ele sabe que tomou a decisão certa ao trazer o professor para sua equipe. Em um momento de reflexão, Lucas pensa no impacto que o professor teve em sua vida. Se ele não tivesse acreditado em mim naquela época, talvez eu não estivesse aqui hoje. Isso reforça sua convicção de que professores devem ser valorizados e que muitas vezes um simples ato de reconhecimento pode transformar vidas. E olhando para Sr. Carlos em ação, Lucas sorri. Algumas pessoas merecem uma segunda chance, e ele fez por merecer. Algumas semanas depois, Lucas e Sr. Carlos saem juntos para almoçar. Agora, eles conversam como amigos, não mais como aluno e professor. Nunca pensei que daria aula fora da escola, diz Sr. Carlos rindo. E eu nunca pensei que ajudaria um professor a voltar ao ensino, responde Lucas. Eles brindam com seus copos de suco, celebrando essa nova fase. Antes de irem embora, Sr. Carlos coloca a mão no bolso e retira o bilhete que Lucas deixou no restaurante. Ele o mantém dobrado, como um amuleto. Ah, esse bilhete me lembrou do meu propósito, diz ele. Lucas sorri. O senhor nunca perdeu seu propósito, professor. Só precisava de alguém para lembrá-lo. Nunca subestime o impacto de um professor. Eles moldam futuros e, às vezes, o futuro retribui. Valorize quem acreditou em você. Um professor não ensina apenas matérias. Ensina a viver. Essa história nos mostra que a vida é cheia de reviravoltas e que o impacto de um professor vai muito além da sala de aula. Lucas teve a chance de retribuir a quem acreditou nele e mostrou que reconhecimento e gratidão podem transformar vidas. No fim, Sr. Carlos não apenas encontrou uma nova oportunidade, mas também redescobriu seu propósito. Uma prova de que, às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma segunda chance. Quem foi o professor que marcou sua vida? Assim como Lucas retribuiu a quem o ajudou a crescer, você também pode fazer a diferença na vida de alguém que acreditou em você. Compartilhe essa história, agradeça a um mentor ou até mesmo ofereça uma nova oportunidade a quem precisa. Pequenos gestos podem transformar vidas. Faça a sua parte. Inscreva no canal e ative as notificações.